Fala a todos com a paz do Senhor. Meu nome é Alex da Costa, esse é o nosso blog A Sua Igreja. Saúde a todos com a paz do Senhor. Meu nome é Daiane, esse é o nosso blog A Sua Igreja. Você pode estar acessando nosso blog, a sua igreja.blogspot.com. Né? Temos aí no Google+, YouTube, Facebook, e o nosso blog espalhado aí, né, pela cidade de Itatiba, os nossos DVDs da Palavra de Deus, que Deus ele enviou. Gente, estamos aí, eu não sei exatamente a data, irmã Diana, mas vamos completar 2 anos. Eu vou ver, né, o dia que a gente vai postar esses vídeos. Vamos fazer um levantamento para saber quando que vai fazer 2 anos, que a gente vai fazer um vídeo especial, né? Sempre, a gente faz sempre vídeo de 1 ano, de 2 anos, de tantos vídeos, né? Vamos ver se a gente consegue fechar 500 vídeos da Palavra de Deus. Eu não sei se vai dar, mas já estamos indo para... Não, 459, 470, né? Isso. Quase. Então vamos ver se a gente consegue fazer 2 anos, 500 vídeos. Acho que não dá, não. Vamos ver, a irmã Diana grava, eu gravo também, então. Bem, o que acontece assim, irmã Diana, pessoas que estão assistindo o nosso blog, as pessoas estão recebendo a palavra de Deus e elas acham que nós estamos falando mal, né? Porque Deus não faz isso. É o que eles dizem, né? Deus não faz isso aí. Não, tá falando mal das igrejas, porque é perturbado, endemoniado, tá precisando de ajuda, porque Deus não faz essas coisas, que Deus é amor. Vamos lá. 1 Reis 13 diz o seguinte: maldição contra o altar de Betel. Em outras traduções, ela diz assim: um profeta aprendiz contra o altar. Então você vê que Deus, ele levanta assim, né? O próprio Jesus Cristo, né, irmã? Como que ele é, né? Que nós sabemos que Jesus ele é Deus, né? Em forma de filho, em forma de criação de Deus. Ele mesmo falou contra o templo, né? Chamou as pessoas ali de raça de víboras, serpentes, como vão escapar da condenação do inferno se elas agem de qualquer maneira. E as pessoas que estão aí à frente do trabalho, pastores, pessoas que são aí missionárias, eles acham que a gente está falando mal, entendeu? Eles acham assim, você é perturbado, vem dar alma pro diabo porque está falando mal da igreja. Mas não é todas as igrejas que é de Cristo, né? Não é porque tem nome igreja, Assembleia de Deus, ministério tal, porque é de Deus não, gente. Vamos entender que só quem obedece, né, a palavra. Diz assim, ó. No 13. 1 Reis 13. Mas enquanto Jeroboão estava sobre o altar e lançava o incenso, eis que um homem de Deus, olha só, hein? Então, Jeroboão estava onde? No altar. Né? Só que aí chegou um homem de quem? De Deus. Eis que um homem de Deus foi de Judá a Betel, por ordem do Senhor, e exclamou contra o altar da parte do Senhor, e disse. Então você vê essa palavra, irmã Bela, pessoas que acompanham o nosso blog, que ele disse contra o altar. E onde que hoje existe altar? Dentro de templos e dentro da igreja. Não existe altar em outro lugar. Então você vê que o homem de Deus veio contra, da parte do Senhor, né? Ele disse: altar, altar, eis que o que diz o Senhor: na casa de Davi nascerá um filho, que se chamará Josias. Ele degolará sobre ti os sacerdotes dos lugares altos, que agora queimam incenso sobre ti, e queimará sobre ti ossos de homens. Ao mesmo tempo, como prova de verdade da sua predição, acrescentou: eis que o sinal de que o Senhor falou, o altar
se partirá, e a cinza que está por cima se espalhará. Tendo o rei ouvido a palavra do homem de Deus, olha só, hein? Que ele profetizara em alta voz contra o altar em Betel, estendeu a sua mão do altar, dizendo: prendei-o. Logo a mão que ele estendeu contra o homem de Deus se secou. Olha só, irmão. Você vê como Deus ele é maravilhoso, né? Ele envia, né, o profeta, e por isso que a gente tem que pensar, né? Temos que falar o que Deus manda, sabe? Não podemos... Você imagina, se Deus fez isso com o cara que estava rejeitando a palavra, né? Que é o cara que mandou prender o profeta. Imagina o que Deus ia fazer pro profeta se ele não falasse. Deus falou, vai lá e fala. Ele entrou ali diante do altar, falou o que ia acontecer, e já o cara estendeu a mão e falou, prende ele. E a mão dele se secou, gente. Imagina, né? A reação das pessoas, né? Dizendo, prendeu logo. A mão dele que estendera contra o homem de Deus se secou, e ele não pôde trazer a si. O altar também se partiu, e espalhou-se cinza no altar conforme o sinal em que o homem de Deus tinha dado em nome do Senhor. Veja bem, irmã Dayana e Molex, irmão Rafael Rodrigo Prudente, outros irmãos que ainda não fazem parte dessa obra, mas vão chegar, já estão, irmã Dayana, praticamente já escolhidos por Deus. Quando você se levanta ou estende a sua mão contra uma dessas pessoas que estão fazendo a obra de Deus, esse é o recado que Deus dá, irmã Dayana. Você se levantar contra uma pessoa de Deus, não é uma pessoa que está lá lendo a Bíblia, que está falando um monte de abobrinha, que está falando nada com nada, né? Não, é a pessoa que está verdadeiramente, porque Satanás ele usou o que no deserto para Jesus? A palavra, né? Mas ele não estava fazendo a vontade de Deus, então não surgiu efeito nenhum. Jesus ele praticamente ele rejeitou o que estava falando, e não era a palavra de Deus. Então, para você ver que isso aí vai de quem fala, vai de quem está pregando. A ordem vem de quem? Né? Você chegar, não, vou ler aqui porque eu preciso trazer a oferta para a minha igreja, preciso de dinheiro, vou fazer a feijoada, e vou fazer isso, aquilo, estou desagradando a Deus. Não, as pessoas que estão buscando agradar a Deus, não somos melhores do que ninguém, mas estamos lendo aquilo que Deus manda. Então quando a pessoa se levanta contra uma pessoa que está falando a verdade, que vem da parte de Deus, é isso que acontece. Temos uma proteção, irmã Dayana, né, de Deus para as nossas vidas. E o que Deus ele sujeita a essas pessoas? Vamos supor, as pessoas falam mal da irmã Dayana. Deus vai levantar um mal contra a vida dessa pessoa e vai sujeitar essa pessoa à irmã Dayana, para a oração da irmã Dayana. Por isso que ele diz, ore pelos vossos inimigos, por aqueles que te aborrecem, para aqueles que te perseguem, para aqueles que te fazem mal. Então, você vê bem como é que Deus é, né? Deus, ele levanta um irmão que prega a palavra de Deus. Esse irmão, por ir contra aquele que está falando a verdade, as coisas começam a dar errado. Como a gente vê hoje nos dias, né? Muitos pastores estão penando, gemendo, pessoas estão gemendo, e Deus sujeita essas pessoas, né, aos profetas, os verdadeiros adoradores. E aí essa pessoa ela está presa numa maldição que só a oração do profeta que falou vai livrar ela daquele castigo. A irmã Dayana vai ler agora. Vou ler aqui. Né, agora no versículo 6. Reis, né? 13, 6. Tá. O rei disse ao homem de Deus: fazer oração ao Senhor teu Deus e rogar-lhes por mim, para que me sejas restituída a mão. O homem de Deus fez a oração ao Senhor
e o rei trouxe a si a sua mão, que se ficou como antes era. Então, você viu que, como o irmão Alex falou, né, que o rei, imediatamente quando a mão dele secou, o rei imediatamente pediu para o homem de Deus, para ele orar ao Deus dele, né, para que a mão dele volte a ser como era antes, né. Então, você vê que a palavra de Deus, ela é clara, né, tipo, como o homem de Deus, ele tá falando a verdade, né, tá falando de Deus, né, como diz as palavras, e estava usando Deus na frente como todas as coisas, a partir do momento que o rei apontou o dedo para ele, para prender ele, a mão dele imediatamente secou, e o rei, com certeza, ficou desesperado e pediu para que ele orasse ao Deus dele, né? Então, quando o rei pediu para que ele orasse, porque se o rei soubesse que aquele Deus dele não existia, como que ele ia pedir para que ele orasse para o rei dele, para o Deus dele, né? Fazer com que a mão dele voltasse de volta. Ou seja, não, até o inimigo dele acreditou naquela hora que o Deus dele existia, né? O Espírito de Deus, olha, gente, é uma palavra tão forte, se você ler em detalhes. Ele disse, ora ao seu Deus, né? Só que o altar, ele foi construído para o Deus de Israel, ao Deus verdadeiro. Então, para que ele estava acendendo incenso? Para que ele estava ali fazendo aquelas coisas, aquelas coisas tudo, se na hora, ele falou, ora para o seu Deus, porque... Então, ou seja, ele reconheceu que o Deus que ele estava ali adorando, ou fazendo as coisas, não era o Deus verdadeiro. Sabe, gente? É muito forte a gente ver, sabe, que as pessoas elas têm pregado um outro Deus, que não é o Deus verdadeiro, que não é o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, o Deus que enviou Jesus Cristo, Deus que trará o apocalipse, né, para este mundo, né, as coisas. E ele disse assim, ore para o seu Deus. Então, você vê que hoje em dia tem muitos pastores, né, mas eles têm que ver, né, e ler essa palavra, porque a partir do momento que eles lêem essa palavra, ou essa pessoa que tentou entrar aqui, com certeza ela deve ser de algum membro de igreja, porque, né, para tentar entrar aqui e deixar também, né, o CD, o MP3 escrito para o pastor, talvez eles não leem muito a palavra, porque se eles leem, com certeza eles não teriam audácia de tentar entrar aqui ou tentar fazer mal, né? Fazer mal, porque você vê que até o rei, né, apontou o dedo, prendam ele, ou seja, ele fazia o mal contra um servo de Deus. E imediatamente a mão dele secou. E você vê que o rei, ele acreditou e falou para ele trazer minha mão como era antes, porque, né, até o inimigo dele acreditou, né, ou seja, temeu. Então não é à toa que o rei pediu para que ele orasse para fazer com que a mão dele voltasse de volta. Então, vai aí um conselho para esses pastores que não leem muita palavra, que eles leem, peçam perdão para Deus, né, e que eles possam arrepender de seus pecados e ser um pouco mais humilde, né, para aceitar a palavra de Deus no coração, porque até o rei, né, teve que, se ele fosse um Deus né, tudo poderoso, tá, falasse, ele jamais ele pedir pro Deus dele, né? O Deus dele fazer oração para voltar de novo, né? Então, vamos ser mais humildes um pouco para a palavra de Deus. O que acontece é assim, os pastores hoje, imagina, hoje se um profeta desse, ele ir visitar uma igreja, né? Qualquer uma igreja, tivemos aí dentro de uma igreja, todo mundo sabe, aqui não vou esconder não, né? Porque todo mundo já sabe, Assembleia de Deus, Ministério Casa Bahia, né? Estivemos lá porque estava uma venda desenfreada, né? Vendendo móveis, né? Nessa Assembleia de Deus. O que acontece? As pessoas saíram dizendo endemoniado, perturbado, vem aqui, volta aqui, ameaçaram, né? De pegar mesmo. Estava na rua a irmã Dayana ainda não estava pregando, né? A palavra, mas já estava se aproximando, mas ainda não fazia pregação. E ela viu, né? Gritarem na rua meu nome. A palavra de Deus, gente, imagina, né? Hoje muitas pessoas elas não estão mais
sendo sensíveis à voz de Deus, né? Aquele negócio, né? Você tem que falar e tomar muito cuidado, porque hoje em dia o pessoal já era traiçoeiro no passado, né? Imagina hoje em dia, né? Porque ali na frente você viu que o rei apontou o dedo e falou assim, ó, vai lá, prenda eles. Hoje não, gente, é tudo na trairagem, entendeu? O pessoal já quer, já pelas costas mesmo, seguir, pra ver onde mora, tentar invadir a casa, ameaçar, falar um monte de besteira, porque não tem temor a Deus. Agora, o que acontece? Deus, ele não muda. O que ele falou, ele é poderoso executando a sua palavra. Então as pessoas, elas estão brincando com as coisas de Deus, eles acham que uma pessoa está falando, em vez de dar ouvido e se arrepender, né, falar, não, estamos errados. Você viu que o que aconteceu com essa pessoa, a mão dela se secou e ele teve que pedir oração, né? Pedir oração para que voltasse ao normal aquilo que estava seco na vida dele. Então, que vocês possam meditar, vocês que são maus servos, né, pessoas que estão aí fora da palavra de Deus, fora da vontade de Deus, que vocês venham meditar, porque Deus é poderoso, ele não mudou, ele não muda, né? Ele não muda, e que você possa estar atento à palavra de Deus. E a gente entrega essas palavras em tuas mãos para que você possa meditar sobre a palavra de Deus e pensar, se arrepender, né? E a gente entrega essas palavras em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.